Quando não se ouve os profetas, quando não se ouve a palavra de Deus, a ruína, a desgraça, a destruição é certa. Então eu quero falar um pouco hoje, rapidamente, sobre ir até o fim e não desistir. Porque esta palavra, este último versículo de Daniel, vem com um conselho da parte de Deus. Deus dizendo para Daniel, como uma palavra selada, como uma palavra confirmada, como uma palavra amparada. Deus vem e diz para Daniel assim, tu porém vai até o fim. Nós, como igreja de Cristo, nós temos que tomar esta palavra e colocar ela como regra de fé, como base de sustentação na nossa vida, e empregarmos ela no nosso dia a dia. Ir até o fim, independente da situação, independente das circunstâncias e das adversidades que certamente virão sobre as nossas vidas. Nós estamos vivendo dias maus, nós estamos vivendo dias em que a sociedade se perdeu, nós estamos vivendo dias em que o homem está buscando os seus próprios interesses, criando religiões, criando dogmas, conceitos, preceitos que afagam o seu próprio ego. E aqui, rapidamente, fazendo uma análise sobre Daniel, nessa nossa quinta-feira de culto de doutrina, eu quero compartilhar com os irmãos alguns ensinamentos da vida de Daniel para a nossa vida. O que Daniel nos ensina quando nós lemos o livro dele? Claro, muitas coisas ensina, muitas coisas, porém essas muitas coisas talvez só num culto como hoje, o tempo que nós temos, não daria tempo de compartilharmos tudo o que se aprende. Por isso que devemos meditar na palavra do Senhor, na nossa casa, no nosso lar. Então, ensinamentos de Daniel para a nossa vida, ensinamentos de Daniel que vão nos fortalecer, nos dar força, nos animar a ir até o fim e não desistir. Não desistir das promessas de Deus, não desistir da nossa família, não desistir dos nossos filhos, não desistir da esposa, não desistir do esposo, não desistir da nossa vida espiritual. De maneira nenhuma devemos desistir da nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual é um termômetro que nos direciona, que nos leva até próximo de Deus, que nos leva a viver a intimidade com o Espírito Santo de Deus. Então, ensinamentos de Daniel para a nossa vida. Primeiro, que Daniel nos ensina que nós não devemos esperar chegar a uma situação difícil para orar. Daniel nos ensina que nós não devemos esperar a dificuldade chegar para daí nós orarmos. Não, nós vemos na vida de Daniel que ele orava 3 vezes ao dia. Daniel era um homem de oração, e foi essa vida de oração que fez com que Daniel suportasse, com que Daniel prevalecesse sobre o jugo babilônico. Foi que Daniel prevalecesse como homem sobre aqueles homens. Foi que a bondade de Daniel, por causa da vida de oração, essa bondade se tornou clara na vida de homens maus. Deus da vida de Daniel, que Daniel conquistou, que Daniel chamou através da oração, prevaleceu sobre os deuses que regiam, sobre os deuses que governavam aqueles povos. Então a fidelidade de Daniel começa na oração. Então não vamos esperar uma situação difícil chegar para então nós querermos saber o que é oração, aprender sobre oração. Não vamos esperar a dificuldade chegar para então orar, de maneira nenhuma. Outra coisa que nós podemos aprender na vida de Daniel: Deus pode usar pessoas onde quer que elas estejam. Deus pode usar pessoas onde quer que elas estejam. Veja, Deus usou Daniel dentro da Babilônia.
Deus honrou Daniel dentro da Babilônia. Daniel prevaleceu sobre todos os príncipes, todos os governadores, todos os comandantes. Daniel prevaleceu. Por quê? Porque Deus usa quem Ele quer e aonde Ele quer. Então isso nós temos que entender. Deus quer nos usar, independente do lugar onde nós venhamos estar. É um conceito errado quando pensamos que Deus quer nos usar só dentro da igreja. Não. Deus quer nos usar dentro da nossa própria casa. Deus quer nos usar para a nossa esposa. Deus quer nos usar para o esposo, para os filhos. Deus quer nos usar para os nossos pais, nossas mães, para os nossos parentes. Deus quer nos usar nos mais diversos lugares. A diferença de Daniel nós vimos aqui. Primeiro, Daniel era de oração. Segundo, Daniel era uma pessoa que tinha entendimento, conhecia o Deus que ele servia. Então Deus usa quem quer no lugar, qualquer lugar que esse alguém esteja. Basta esse alguém conhecer o poder desse Deus que ele serve. Porque o nosso Deus, ele é poderoso. Mas Deus só vai nos usar a partir do momento que nós dermos lugar para Ele. Deus só vai nos usar se o nosso sim for um sim escancarado, porque você já me viu falar aqui nessa igreja, que o nosso não é mais forte do que o sim de Deus. Deus diz, eu quero fazer, aí você fala, eu não quero que seja feito. Deus diz, eu vou te mostrar, você fala, eu não quero ver. Deus diz, eu vou abrir essa porta, você fala, eu não quero que essa porta se abra, e essa porta não se abra, porque Deus, Ele não chega na tua vida arrombando as portas da tua vida. Não! Deus, Ele é cavalheiro por excelência. Ele vai fazer aquilo que você convidá-lo a fazer. A partir do momento que você abrir as portas da sua vida, da sua casa, do seu coração, e convidá-lo para fazer morada, Ele vai entrar e vai mudar a história da tua vida, honrar você como Ele honrou a vida de Daniel. Quando Daniel sai escravo, chega escravo na Babilônia, certamente ali foi decretado a derrota de Daniel, porque a palavra do homem é uma, mas a palavra de Deus está acima de qualquer tipo de palavra do homem. O homem pensou que Daniel não prevaleceria, Daniel estaria fadado à derrota, mas o Deus de Daniel honrou Daniel no lugar menos provável, porque para muitos o lugar de Daniel ser honrado era no meio do seu povo, era dentro da igreja, mas Daniel foi honrado por Deus no lugar menos provável. Então tenha essa convicção, chega no lugar preparado, chegue nos lugares como instrumento de Deus, que Deus vai te usar, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar entendimento, Deus vai te dar capacidade, e o propósito de Deus na tua vida, naquele lugar, vai ser alcançado. Por quê? Porque você se colocou como um instrumento de Deus, preparado, pronto para ser usado. Outra coisa que Daniel nos ensina muito: Daniel se recusa a desistir das suas convicções. Daniel se recusa a não desistir, se recusa a desistir dos seus princípios. Daniel se recusa a desistir da promessa de Deus sobre a tua vida. Daniel se recusa a desistir da palavra que Deus tinha liberado sobre a vida dele, da história de Deus na vida do Daniel. O que eu quero dizer com essa palavra? Daniel, se formos olhar, Daniel é o homem ideal para entrar em depressão. Daniel é o homem ideal para querer a morte. Daniel é o homem ideal para desistir da vida, porque ele foi levado cativo, ele foi tirado da sua terra, ele foi tirado de perto dos seus pais, dos seus parentes, dos seus amigos, para viver debaixo de um jugo babilônico. Mas Daniel nos surpreende, porque mesmo com todas as adversidades, com todas as circunstâncias contra ele decidiu não desistir
das promessas de Deus para a tua vida. Então, igreja de Cristo, se recuse a desistir da promessa que Deus tem para você, da promessa que Deus tem para a tua casa, da promessa que Deus tem para a tua família. Se recuse a desistir da promessa que Deus tem para os teus filhos, que Deus tem para o teu ministério. Não desista, não importa a situação. Outra coisa que Daniel nos ensina muito claramente: Deus nunca perde o controle, independente do que está acontecendo, tudo faz parte do seu propósito. Que coisa interessante, né? Nabucodonosor invade o povo, destrói a cidade e leva Daniel. Olha que coisa trágica, que coisa terrível. Poderíamos até entender que Deus perdeu o controle, porque Deus podia ter cuidado de Jerusalém, Deus podia ter cuidado de Judá, Deus podia. Nós podemos até entender que Deus falhou não cuidando, mas Deus não perde o controle de nada, tudo faz parte do seu propósito. Se não fosse dessa forma, né, Deus não teria sido honrado na vida de Daniel dentro de Babilônia, e Nabucodonosor nunca teria conhecido o poder do Deus de Daniel. Então tudo faz parte do controle, tudo está no propósito de Deus. Se deu errado, está no propósito de Deus. A porta fechou, faz parte do propósito de Deus. Creia, lá na frente Deus tem algo a fazer e a cumprir na tua vida. Outra coisa que eu aprendo quando eu olho para Daniel, quando eu estudo o livro de Daniel: a perseverança é o segredo dos que vão até o fim. O segredo de Daniel é nunca desistir. O que é perseverar? Perseverar é conservar-se firme e constante, permanecer da mesma forma sem mudar, permanecer da mesma forma sem mudar as intenções. Foi dessa forma que Daniel perseverou. Daniel perseverou sem mudar os seus princípios, sem mudar as suas convicções. Daniel permaneceu perseverando, firme. Ele se conservou firme diante do Deus Todo-Poderoso e por isso ele foi honrado. Então, ir até o fim, não desistir, é um ensinamento desta noite para a minha vida e para a tua vida. Independente da situação, a condição, o cativeiro, fez Daniel se achegar a Deus, fez Daniel se aproximar de Deus. Tudo o que aconteceu, nós vemos que Daniel só se achegou a Deus. Na cova dos leões, Deus foi Deus na vida de Daniel na cova dos leões. Ei, meu irmão, eu não sei a situação que você está passando, o que está acontecendo na tua vida, o que está acontecendo dentro da tua casa, mas eu quero que você saia daqui nesta noite com uma convicção: Deus é Deus na tua vida, não importa a situação. Se você ficar firme, Deus vai guardar você. Se você se manter firme, Deus vai livrar você, Deus vai proteger você, Deus vai honrar você, e as pessoas vão ter que dizer: valeu a pena. Louvado seja Deus, o Deus de Daniel. Porque foi isso que Nabucodonosor disse. Foi isso que o rei Dário disse: louvado seja o Deus de Daniel. Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Louvado seja o Deus do Edivaldo, louvado seja o Deus do Leonardo, louvado seja o Deus da Aline, louvado seja o Deus da Gisele, da Emanuele, do Enzo. Louvado seja o Deus desse homem e dessa mulher que se mantém firme. Então vamos nos manter firme até o final, em nome de Jesus. Se coloca de pé que eu quero orar por sua vida, abençoar você que veio nesta noite para adorar a Deus juntamente com